Meus amigos, eu estou passando por aqui para te informar que você vai assistir uma mensagem poderosa onde eu preguei sobre o equilíbrio, dando ênfase a um moço chamado Eutico na Bíblia Sagrada, e você vai aprender muito sobre o equilíbrio e vai ser muito abençoado nessa ministração. Deus te abençoe. Nós vamos fazer uma leitura hoje no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 20. Tão gostoso ver os jovens celebrando, adorando, dançando, curtindo Jesus. Porque coisa boa é curtir Jesus. Quem está entendendo diz amém. Amém. Tem jovens que para chegar a essa dimensão de alegria que vocês estão aqui, eles precisam de muita droga, muita bebida, muita bagunça, e vocês não. Jesus é a razão de toda esta alegria. Aleluia! Jesus e as pessoas maravilhosas que estão conosco. Você consegue levantar uma mão ao céu e dizer aleluia? Aleluia! Glórias a Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 20. No capítulo 20, eu quero ler com vocês a partir do verso de número 7. Atos, capítulo 20, a partir do verso de número 7. Uma palavra boa, agradável, de Deus para a sua vida. Está ótimo, 100%. Deus te abençoe muito. Uma palavra agradável de Deus para a sua vida e que com certeza vai causar uma revolução em toda a sua qualidade de vida. Capítulo 20, verso 7 diz: E no primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles e prolongou a prática até a meia-noite. E havia muitas luzes no cenáculo onde estavam juntos. E estando um certo jovem por nome Eutico, assentado numa janela, caiu do terceiro andar, tomado de um sono profundo que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo, e foi levantado morto. Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: Não vos perturbeis, que a sua alma está nele. E subindo e partindo o pão, comendo, ainda lhe falou longamente até o alvorada, e assim partiu. E levaram vivo o jovem, e ficaram não pouco consolados. Diz amém. Amém. Eu quero que verifique se todos os jovens estão dentro do templo. Pode ter ninguém aí, todos aqui dentro. Amém? Porque esse momento é um momento primordial, que é o momento onde nós vamos receber mais de Deus. O tema desse evento foi escolhido tratando de equilíbrio. E o que significa a palavra equilíbrio? Equilíbrio significa justa medida dos dois lados. Equilíbrio quer dizer harmonia. Equilíbrio é o que te faz ficar em pé e caminhar. Equilíbrio é o que faz você estar em cima de uma bicicleta e pedalar e manter-se em pé sobre a bicicleta. Equilíbrio é uma necessidade e o jovem precisa ser equilibrado. Um jovem desequilibrado vai atrair somente coisas ruins para a sua vida. O equilíbrio faz toda a diferença. E lendo esse texto, eu escolhi a história de um jovem que ele não teve equilíbrio e os resultados não foram dos melhores, porque equilíbrio é uma necessidade. Mas antes de falar desse jovem desequilibrado, eu gostaria de discorrer um pouco sobre a juventude.
Porque cada um tem a sua visão do que é ser jovem. É por isso que, na hora que eu chamei os jovens à frente, eu fui muito enfático em abordar os jovens que eu queria aqui. Por quê? Viria alguns aqui de 60, 70, que se julga jovem, se considera jovem. Porque a juventude está muito associada com a ideia que você alimenta, a ideia que você pensa. Para alguns, sabe o que significa ser jovem? É acreditar que sempre está certo e todo mundo está errado. Às vezes você conversa com jovens e ele está sempre certo. O governo está errado, o pai dele está errado e o pai sempre está errado. A mãe nem se fala. A mãe retrógrada, atrasada, tapada, não entende nada, não conhece nenhuma gíria, tipo assim. A mãe dos anos 50 não entende de nada da vida. A mãe não entende nem de celular, só vou dar uma zapeada ali e a mãe, que é isso, filho? Tem jovem que pensa que ele sempre está certo. Tem uns que acham que ser jovem é gostar de músicas internacionais. E você pergunta se ele está entendendo, ele nem sabe o que ele está ouvindo. Às vezes a música está xingando ele, falando mal dele, mas está dizendo que legal, que legal, que legal, que legal, que legal. Ele acha que ser jovem é isso. Tem outros que acham que ser jovem é agir sendo influenciado pelos outros. Até a hora de colocar a roupa não tem autonomia. Eu não vou vestir isso porque ninguém está usando isso. Eu não vou vestir aquilo porque lá no meu grupinho quase ninguém está usando. Influenciáveis. Para alguns, acham que ser jovem é isso. Tem outros que acham que ser jovem é falar gíria. Poxa, eu sou jovem. Por que jovem? Porque falo gírias. Juventude para essa pessoa, para essa menina, para esse rapaz, está associado em falar as gírias da malandragem. Tipo assim, e aí, tá tirando? Qual é que é, Mel? E aí, quem é a mina? Cola mais, chega. E as gírias, ele acha que ser jovem é falar gíria. Tem outros que acham que ser jovem é se apaixonar várias vezes e agir como se fosse a primeira vez. Se apaixonou uma vez, deu tudo errado, aí se apaixonou 2 vezes, se apaixonou 3, e parece que é a primeira vez na vida, nunca aprende. Tem uns que acham que ser jovem é isso. Se apaixonar várias vezes e agir como se sempre fosse a primeira vez. Tem outros que acham que ser jovem é simplesmente dormir com fone de ouvido, andar com fone de ouvido, como se estivesse no mundo da lua. Alguém chama, espera aí, deixa eu tirar o fone. Tão desligado que está da realidade. Como se ser jovem é ficar no mundo virtual, longe das pessoas. E deixa eu dar um conselho para você que tem a mania de ficar dentro de casa com fone no ouvido. Isso é uma falta de respeito e de educação que não se tem limite. Porque você deixa de dar atenção para as pessoas que estão com você para dar atenção para uma música que você não sabe por que foi feita, porque ela existe, ouvindo um programa de rádio tem nada a ver com você, e as pessoas que toca, que cuida de você, que está com você, que convive com você, são deixadas para um outro plano. Tem outros que pensam que ser jovem é querer toda a atenção. Eu sou jovem, eu quero toda a atenção. Tudo tem que ser para mim. Meu pai tem que falar comigo e é a hora que eu quero. Se eu ligar, tem que me atender. A minha mãe tem que falar comigo a hora que eu quero. Até o pastor, ele tem que vir a hora que eu quero. Tem que vir, eu liguei e eu chamei, eu mandei o zap e ele demorou tanto tempo para me responder, como se tudo conspirasse em torno de si. Tem outros que acham que ser jovem é comer muito chocolate e depois ficar com medo de nascer espinha, ficar com medo de ter um pneuzinho ou a borracharia inteira. Mas ser jovem é isso, é comer muito chocolate, muito. Cada um tem a sua visão do que é ser jovem. E o texto que nós lemos hoje trata de uma reunião que estava tendo, uma reunião como esta.
E na reunião estava o líder da igreja e do grupo, que se chamava Paulo. Qual era o nome dele? Paulo. Não é o mesmo daqui não, é o Paulo da Bíblia, viu? E o Paulo, ele chegou no culto, e aquele dia ele resolveu fazer o que eu vou fazer hoje. Ele resolveu pregar até meia-noite. Ele abriu a boca e começou pregando. Quando ele cansou, ele bebeu água, aí continuou pregando de novo. Aí depois olhou para a cara da igreja e vocês precisam ouvir mais pregação, e continuou pregando de novo. E era 9 da noite, ele falou, vou pregar mais um pouquinho, vocês ainda não aprenderam, e vou até às 10. E ele continuou pregando. Chegou um moço para participar do culto. E o nome daquele moço chamava-se Eutico. Qual o nome dele? Eutico. Eu até gostei desse nome. Eu acho que esse nome combina mais do que alguns nomes que alguns jovens têm aqui. E eu acho que Deus já tocou até em você para dizer quem é o Eutico. Eu vi, acho que o Eutico estava tocando no teclado aqui hoje. Então, o Eutico. Agora eu vou falar o significado do nome Eutico. O nome Eutico significa feliz, próspero. É bom ou não é o nome? Próspero. O jovem feliz e próspero, ele resolveu ir para o culto. Chegando no culto, ele deu uma olhada, prestou atenção e pensou, não está muito a minha cara não. Talvez o pastor até disse, vamos sentar, chega para frente, vem participar do culto. E ele era daqueles da turma do fundão, a turma do cantão. O culto está acontecendo, vai ficando por ali. Ele procurou um lugar na janela, e lá na janela ele fica. E ele está na janela, o culto está acontecendo aí na janela, louvores, ele na janela, profecias, ele na janela, Deus manifestando os seus dons através das pessoas, e ele continuava na janela. De repente deu pior, ele caiu da janela, e quando ele caiu tido como morto. E quando ele cai da janela, o apóstolo Paulo para o culto, vai até ele e começa a orar, a interceder, e aquele moço volta à vida. Ele caiu. Por que ele caiu? Porque ele perdeu o equilíbrio, ele se desequilibrou. Pastor, e quais foram as razões que fizeram aquele jovem perder o equilíbrio? Porque eu estou pregando para um grupo de pessoas, e eu sei que muitos que estão me ouvindo aqui estão correndo o risco de perder o equilíbrio, estão correndo o risco de se desviarem. Alguns já estão até meio balanceados, de tão desequilibrados que estão. Pastor, o que faz a gente perder o equilíbrio? Primeira coisa, está no lugar errado. Olha para alguém e diga, quem fica no lugar errado perde o equilíbrio. Então, quando você decide estar em lugares aonde não deveria estar, você perde o equilíbrio. Quando você frequenta ambientes que não é para você frequentar, você perde o equilíbrio. Quando você decide ir para as festas aonde não deveria ir, você perde o equilíbrio. Aquele moço poderia estar muito bem assentado dentro do ambiente, mas aonde ele foi assentar? Na janela. Ele se assentou no local errado. É por isso que o salmista, no Salmo 1, ele disse que bendito, feliz é o varão, abençoado é aquele que não se assenta no lugar errado. Aonde? Na roda dos escarnecedores. Escute isso. Isso que eu estou falando trata-se de princípio geográfico. Vou repetir. Princípio geográfico. Você tem que aprender a ir ao lugar certo. Você tem que aprender a estar no lugar certo. Você tem que aprender a trabalhar no emprego certo. Pastor, qual é o emprego certo? É aquele que te promove, que te faz crescer, que gera conhecimento, que melhora você como pessoa, melhora você como ser humano. Você tem que aprender a frequentar as casas certas. Que casa é certa? É aquela que faz bem para a sua saúde, a saúde física, a saúde intelectual, saúde emocional e a saúde espiritual. Escute isso. O princípio geográfico,
ele sempre regeu tudo que Deus criou. Você sabe que existem frutas que não nascem e nem crescem nas regiões aonde é quente, muito calor. Existem frutas que só crescem em lugares frios. Existem árvores que só nascem no sul do país. Existem outras que só nascem no norte. E se trazer a do norte e colocar no sul, vai dar incongruência. Às vezes até nasce, mas não frutifica. Às vezes até nasce, mas não brota. Por exemplo, eu nunca vi um pé de coco em São Paulo, aonde eu posso beber água. Pastor, por quê? Aqui não é o lugar certo para ele. Não vai dar certo. Existem animais que só vivem bem em determinadas regiões. Eu vou dar um exemplo. Tem pessoas aqui me ouvindo que só vivem bem em lugares frios. Tem outros que preferiram vir para São Paulo, porque onde morava era tão quente e aquele calor estava comprometendo a sua saúde. Aquilo estava te fazendo mal. Outros eram de lugar tão frio e resolveram ir para o lugar quente, porque o frio estava lhe atrapalhando. O local determina. Se o local, ele determina o nosso equilíbrio, eu posso afirmar com todas as letras que existe um lugar certo para quem quer viver uma vida equilibrada. Eu vou repetir. Existe um lugar certo para quem quer ter um casamento equilibrado. Existe um lugar certo para quem quer ser um homem equilibrado. Existe um lugar certo para quem quer ser uma mulher equilibrada. Pastor, qual é o lugar? É na igreja Avivamento Pleno. Pastor, é na igreja pentecostal, é na tradicional. Esse lugar chama-se o centro da vontade de Deus, o centro do querer de Deus. Se você estiver aonde Deus quer, se você morar aonde Deus quer, se você trabalhar aonde Deus quer, você viverá uma vida de equilíbrio. Se alguém consegue receber essa palavra na alma, levanta uma mão, dá um grito de júbilo e de celebração. Existe o lugar certo. Segundo lugar, por que aquele moço desequilibrou? Sabe por quê? Ele acabou desequilibrando e caindo, porque além de ele estar no lugar errado, ele tomou atitudes erradas. Grava isso. Quando você perceber que chegou a um lugar errado e você não sabia, tome a atitude certa. Pastor, me trouxeram para uma festa e eu não sabia que a festa era errada. E quando eu cheguei na festa tinha drogas, tinha bebida. E agora? Pastor, não tinha como ir embora. Tinha acabado o ônibus, eu fui de carona. Você está no lugar errado. Agora não precisa beber, não precisa fumar, não precisa se drogar. Vão dizer que você estava no lugar errado? Sim, mas a minha atitude era certa. Eu estava no lugar errado, mas com a atitude certa. Eu estava no lugar errado, mas naquele lugar eu ainda consegui falar de Jesus para alguém. Eu ainda consegui evangelizar alguém. Eu dei o bom testemunho. Agora o Eutico, ele já sentou no lugar errado e chegando no lugar errado, ele decidiu fazer a coisa errada. Olha o que esse moço fez. Ele dormiu na janela. Eu pergunto, alguém dorme de uma hora para outra? Não, o sono tem estágio. Primeiro estágio do sono é um cochilinho. E o sono vai dando reações. Pastor, qual reação? Primeira coisa, seu corpo vai ficando mais parado e os gestos vão ficando mais lentos. Quando você perceber que fazer assim com a mão, já está difícil, o sono está chegando. Quando você perceber que é para dançar e a sua dança, o sono está chegando. Quando você perceber que é para orar, levantando a voz, é um clamor, e a sua voz sai, o sono está chegando. Tem gente quase dormindo aí pelo jeito. É o sono chegando. E quando o sono vai chegando, vem aquele cochilo. Qual é o cochilo? É aquele que você fecha os olhos assim, alguns segundos, você já acorda. Aquele moço cochilou. Quando ele cochilou, a primeira coisa que ele deveria fazer é: vou sair da janela. A janela é alta, é perigosa, eu vou sair daqui, porque se eu cair do terceiro andar, eu posso morrer. Ele cochilou na janela e não saiu da janela. É igual muitos que estão correndo risco, foi para onde não deveria, acabou
gostando e ainda assim não quis sair. Deus deu um sinal de alerta, rejeitou o sinal. Deus usou alguém, rejeitou. Talvez Deus usou sua mãe. Era Deus falando na boca da sua mãe, dizendo: não vá para essa festa, não faça isso, não faça esse tipo de amizade. Era Deus falando na boca do seu irmão e você não quis ouvir. Era Deus falando na boca do seu primo, na boca do seu amigo. Às vezes até o amigo que te levou disse: isso aqui não é lugar para você. Aquele moço na janela, o sono chega, era para ele: opa, vou descer daqui, eu não vou ficar aqui. Ele continuou. Sabe o que aquele moço fez? Igual a história do sapo. Talvez você já leu. Se pegar um sapo e jogar ele dentro de uma panela de água quente, ele salta e vai embora da panela. Mas se colocar ele na panela com a água fria e esquentando a água, ele morre cozido na panela, mas ele não sai de lá. Ele fica, ele não percebe. Tem pessoas do mesmo jeito, estão se acabando e não percebendo. Você sabe o que é que o Eutico fez? O apóstolo pregava, ele fechou os olhos. Eu não quero ver o que o apóstolo está pregando. Pastor, e o que isso tem a ver? A minha comunicação e a comunicação de qualquer um de nós, ela é visual, principalmente quando você não tem deficiência visual, quando você não é cego. Então, o sentido da visão sua tem uma percepção extraordinária do que você está vendo. E quando eu comunico aqui, deixa eu explicar isso, eu ensino isso quando eu estou ministrando sobre homilética ou oratória. 55% do potencial de convencimento que eu tenho está aqui nos meus gestos. Você tem que me olhar. Quando aquele moço dorme, ele diz: não estou olhando o que o apóstolo está fazendo. Aí ele dorme, ele também deixou de ouvir. Ele diz: pode pregar, mas eu não vou ouvir mais, eu vou dormir. Quando você deixa de ouvir o que está sendo ministrado na sua célula, você começa a entrar em desequilíbrio. Quando você deixa de ouvir o que Deus está ministrando na igreja, o que Deus está ministrando na sua casa. Quando aquele moço decidiu dormir, ele também desligou o tato, porque o som, ele caminha em ondas. Enquanto eu estou pregando, você não está só me ouvindo, a minha voz está caminhando, o som está batendo em você, o som está te atingindo. Ele falou: pode pregar, nada vai me atingir, nada vai me tocar. Ele perde o equilíbrio e cai, ele desequilibrou. Esta noite eu estou pregando algo de Deus para a sua vida, e você tem que redobrar a vigilância. No primeiro sinal que apontar que você vai cair, mude as atitudes, mude de vida. Sabe por quê? Quem tem que cair já caiu há muito tempo. Jesus disse: eu vi Satanás cair do céu, ele tem que estar caído, você não. Você tem que andar de pé, firme, alicerçado. Quem pode dar glória recebendo isso? Glorifica. Ele caiu, perdeu o equilíbrio. Primeiro, porque ele sentou no lugar errado. Segundo, no lugar errado ele tomou atitudes erradas. Terceiro, porque o moço caiu, é porque ele estava indeciso. Sabe aquelas pessoas indecisas? Vamos, não sei. Sabe aquelas pessoas, você que sabe. Vai comer o que? Você que sabe. Vai para a igreja? Você que sabe. Todo indeciso. Era o Eutico. O Eutico chegou e disse: vai entrar? Talvez. Entra. Ele: não, aqui tá bom, eu não estou nem dentro e nem fora. Ele estava na janela. Olha para alguém e diga: desça da janela em nome de Jesus. Vamos melhorar isso? Olha para ele e diga: se você não descer da janela, eu vou te puxar para o lado de dentro, antes que Satanás te puxe para o lado de fora. Diga isso. Isso é muito forte. Quando ele estava na janela, sabe o que é que o Eutico fazia? Ele observava o que acontecia ao lado de dentro e ao lado de fora. Eu vou ficar observando os dois. Está achando que eu vou ser crente e eu vou deixar um funkzinho desse? Uau, vou nada. Está achando que eu vou ficar só olhando esse negócio de glória a Deus? Deus é bom, é nada. Eu vou naquele que desce, sobe. Ele estava observando dentro e fora. Indeciso. Pastor, o que significa indecisão? Indeciso é alguém sem
firmeza. Quem é indeciso não tem firmeza alguma. Quem é o indeciso é o mal resolvido. Tem gente tão indecisa, está namorando com um e pensando no outro. Pastor, agora não sei se é esse ou se é o outro. Eu não sei se é indeciso. Está indeciso. Tem pessoas sofrendo gravemente de indecisão. Isso não tem a ver com idade, não. Pastor, tem jovens, eu conheço jovens que são tão decididos e determinados, que a força da determinação deles é tão grande, que até quem quer se opor tem medo de ver a força da determinação. Mas eu conheço adultos que são tão indecisos, que mesmo quando ele já sabe, ele sabe, saber é uma coisa, fazer é outra. Ele já sabe que servir a Jesus é a melhor opção. Ele já sabe que ser crente é o melhor. Ele já sabe que parar de beber é a melhor coisa. Ele já sabe que fumando, ele dá um prejuízo, não só para eles. Não pensa que o fumante prejudica só ele, que você está enganado. O fumante prejudica todos nós. O governo tem um gasto tão alto com cigarro, que aquilo que ele arrecada de impostos não compensa pelo preço que paga. Pastor, e esse dinheiro era para estar onde? Melhorando as escolas, melhorando o país. Mas os fumantes vão acabando com tudo. Ele sabe que se ele parar de fumar, vai fazer bem. Mas alguns nem se esforçam. Você diz, você não quer parar de fumar? Sei lá. Você que sabe. Talvez. Eu vou pensar. Ele está indeciso. O Eutico estava na janela. Talvez alguém falou, moço, você não quer participar do culto? Eu estou pensando. Ei, moço, você não quer entregar a vida para Jesus? Talvez hoje. Moço, você não quer mudar de vida? Talvez, de repente, não deu mais tempo. Ele caiu de lá. Ele caiu porque ele estava indeciso. Você tem que tomar uma decisão. Escute, tem decisões que não pode passar de hoje. É hoje o grande dia de você decidir. E eu vou te dar uma dica. Decida Cristo. Decida a vitória. Decida a libertação. Decida a paz. Decida a felicidade. Decida ser cheio do Espírito. Decida viver uma vida santa. Decida ser melhor do que é hoje. Melhor do que foi ontem. É a noite da decisão. Eu me lembro de uma ilustração. E a ilustração dizia uma história muito parecida com essa janela. Que havia um moço que estava em um muro. E quando aquele moço estava em um muro, haviam dois grupos. Quantos grupos eu disse? 2. Não, vamos melhorar. Quantos grupos? 2. Primeiro grupo era o grupo da equipe de Deus. E a equipe de Deus gritava para ele: ei, desce daí, desce. E gritava: desce, desce, sai do muro, sai do muro. Do outro lado, a equipe do diabo. E a equipe do diabo não fazia nada. A equipe do diabo olhava ele no muro e não estava nem aí para ele. E a equipe de Deus gritando: desce daí, vem, nós te amamos, vem, nós vamos te ajudar, vem, nós vamos orar por você, vem, nós queremos abençoar a sua vida, vem, porque o que Deus tem é melhor, vem. E ele nem tchum, e a equipe do diabo nem aí para ele. De repente ele se incomodou. Ele olhou para o diabo do outro lado do muro e perguntou para o diabo: ei, por que o povo aqui de Deus fica me chamando em cima do muro e vocês não me chamam? E você também não me chama, não me convida, não faz nada? Sabe o que o diabo respondeu? É porque esse muro aí é meu. O muro é meu. Então, se você já está no muro, você já está do meu lado, eu não preciso te chamar. Você é meu. Pastor, o que significa? Quando você está na indecisão, você ainda não está na mão de Deus. Você está na mão do inimigo. Mas eu quero profetizar debaixo da unção de Deus. Satanás perdeu esta noite. O inimigo perdeu esta noite. Quem estava no muro já desceu do muro e foi para o lado certo. O inimigo perdeu. Ele perdeu. Se tem algum vencedor que acredita que ele já perdeu, levanta as tuas mãos. Dá o maior glória da noite. Declara a vitória. Ele perdeu. Ele perdeu. Ele perdeu. Pode aplaudir. Ele perdeu. Pode dar glória. Ele perdeu. Quem consegue fazer um barulho de celebração aí? Ele perdeu.
ele perdeu. O muro já tem dono. Se você está no muro, desça daí. A janela também tem dono. A janela sempre vai ser do inimigo. Olha para alguém e diga assim: o muro já tem dono. Fala, vem para o lado de Deus. Fala para ele, vem para o lado de Deus. O muro já tem dono. O muro já tem dono. Quarta coisa que fez o moço perder o equilíbrio. O que foi, pastor? É quando ele tomou a decisão de chegar no culto sem boas expectativas. Escute isso. Igreja é lugar de expectativas. Você tem que entrar aqui com as melhores expectativas. Quando você vem ao culto sem expectativa, o culto perde o sentido, perde a graça. Pastor, qual é a expectativa que eu tenho que vir ao culto? Eu vou porque lá Deus tem uma palavra para mim. Eu vou porque diante do altar de Deus meus problemas são resolvidos. Eu vou porque as minhas crises existenciais, elas não subsistem diante da igreja de Cristo, diante da sua glória e da sua presença. Eu vou porque eu tenho expectativa. Qual foi a sua expectativa? Eu vou porque na igreja eu me reúno com pessoas que adoram a Jesus e eu me junto com elas e entrego a Ele o meu melhor culto, entrego a Ele a minha melhor adoração. Qual é a sua expectativa? Aquele moço não tinha. Talvez aquele moço veio para o culto, ele foi para o culto dizendo o seguinte: eu vou lá, certo? Se tiver legal, eu fico. Se não tiver, eu vou embora. Já foi sem expectativa. Quantas vezes você decide vir à igreja assim? Eu vou. Se tiver legal, se a música estiver legal, se a pregação estiver legal, até fico. Se não tiver, eu vou embora. Aquele Eutico talvez chegou pensando: eu vou. Se tiver legal, eu entro. Se não estiver legal, eu fico na janela. Eu vou, se o culto estiver da hora, uma música agitada, o povo dançando daquele jeito, aí eu digo: a minha cara, eu fico. Mas se não for, estou indo embora. Ele foi para a janela, não tinha boas expectativas. Talvez você venha para o culto sem expectativa e ainda responde quando alguém pergunta: por que você veio? Porque o fulano me chamou. Por que você veio? A amiga me trouxe. Por que você veio? A outra. Cadê a expectativa? Esse lugar não é lugar de você vir simplesmente porque te chamaram. Esse lugar é lugar de você vir com a expectativa. E a expectativa é essa: Satanás, eu te venço mais uma vez. A expectativa é essa: esta é a noite que eu saio desse culto mais crente, mais santo, mais abençoado. Eu melhoro, eu mudo. Alguém consegue dar um grito de celebração? Alguém consegue? Eu vou com boas expectativas. Você tem que vir com boas expectativas. Você não tem que vir aqui dizendo: eu vou, porque não tem nada legal para assistir na televisão. Você não pode vir aqui pensando no seguinte: eu vou. Sabe por que eu vou? Porque não está legal assistir as programações, não tem um filme bom. Escute. Talvez você venha de uma casa onde o seu pai é um desequilibrado, e seu pai desequilibrou exatamente por isso. Talvez você venha de uma casa onde sua mãe é desequilibrada. Talvez você venha de uma casa onde os seus irmãos são desequilibrados. Mas eu profetizo: você não vai seguir esse modelo. Você não vai seguir esse exemplo. Você vai ser diferente. Lembra que eu preguei a semana passada? Eu disse que Jesus veio de uma família péssima. Olha a linhagem de Jesus. Tinha prostituta, ele não foi prostituto. Tinha assassinos, ele não foi assassino. Tinha idólatra, ele não foi idólatra. Ele decidiu: eu não posso ser igual a eles, eu tenho que ser diferente. Hoje você sai daqui decidido: eu não serei como meu pai, eu não serei como a minha mãe, eu não serei como quem se desviou. Eu cheguei com grande expectativa e eu serei diferente. Eu serei diferente. Só quem crê nisso, segure a mão levantada por 30 segundos. Você pode abrir essa boca que Deus te deu e liberar um brado de celebração. Você consegue gritar aleluia? É a última noite dessa festa. É tudo ou nada. Eu estou sentindo a presença de Jesus aqui. É hoje que a tua história muda.
É hoje que a tua vida muda. Só quem crê nisso, deu maior glória dessa noite. É hoje que muda. É hoje que vai ser diferente. E eu finalizo agora. Quando o culto terminou, quem era o Eutico? O moço com nome de próspero, mas estava caído. O moço com nome de feliz, mas estava sem vida. Da incongruência. Igual você, nome de crente, mas a vida está derrotada. Nome de pentecostal, mas é tão gelado que até o pinguim, o albatroz, passa mal se encostar em você. Nome de quem está vivo, mas já está morto. Nome de quem é santo, mas está na profanação, vida profana, vida errada. Quando o culto terminou, o testemunho era esse. O Eutico foi o único que conseguiu cair. O Eutico foi o único. Escute, a vida você tem duas chances de fazer fama, ou pelas coisas boas ou pelas ruins. O Eutico ficou famoso porque caiu da janela. O Caim ficou famoso porque matou Abel. O Judas ficou famoso porque traiu Jesus. O Alexandre Latroeiro da Bíblia ficou famoso porque foi desleal aos apóstolos. Ei, a sua fama vai vir de onde? Será que a sua fama vai ser como a de Isaías? Ele ficou famoso porque ele abria a boca e falava de Jesus antes mesmo dele ter nascido. João Batista ficou famoso porque ele abria a boca e gritava: o reino de Deus chegou, o reino de Deus chegou. Jesus ficou famoso porque ele ressuscitou mortos, ele curou o cego. Ei, você vai ser conhecido como um referencial da glória de Deus. Você vai ser reconhecido como referencial da unção de Deus. Tem alguém me ouvindo aqui? Tem alguém me ouvindo aqui? Tem alguém? Só dá glória quem está vivo. Só dá glória quem tem motivo. Só quem tem motivo salta desse banco e libera um grito de celebração. Libera, libera, libera. Fica de pé, fica de pé. Eu estou sentindo Jesus aqui. Eu não sei quantas vezes vou ter que repetir para você entender. Eu estou sentindo Jesus aqui. Oh glória, oh glória. Ele está perto de você aí. Oh glória. A presença dele toma conta dessa casa. Um minuto dando glória para ele, se você trouxe. Quem é batizado com o Espírito Santo, ora em línguas, porque Jesus está te removendo. Ora em línguas, é a última noite dessa festa. Mostra para que você veio. Mostra para que você veio. Alabadacate como no série lamaia. Jesus pode te batizar com o Espírito Santo aí agora. Jesus pode te renovar agora, 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 agora. Meus amigos, muito obrigado por ter assistido esta mensagem poderosa pregada aqui na AD Avivamento Pleno, no Congresso dos Jovens, na última noite. Deus te abençoe, fique na paz do Senhor. Te espero aqui todas as quintas e todos os domingos. Quinta-feira às 19h30 e aos domingos às 19 horas.